começar. Então, na ação penal 505, 580, 78, depoimento do senhor Fernando Antônio Falcão Soares. Senhor Fernando, o senhor foi chamado nesse processo como testemunha e, além disso, é sabido que o senhor teria celebrado um acordo de colaboração com o Procuradoria-Geral da República. É isso mesmo? Exato. Tanto na condição de testemunha, senhor Fernando, como na condição de colaborador, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Correto. Eu vou lhe advertir, senhor Fernando, que se o senhor faltar com a verdade, além de o senhor responder por falso testemunho, o senhor perde os benefícios do seu acordo, certo? Entendido. Também deixar claro, senhor Fernando, que o que interessa aqui à justiça é apenas a verdade dos fatos. O senhor não está aqui necessariamente para ajudar a acusação ou ajudar quem quer que seja da defesa, Ok. certo? Tá claro. Dito isso, então, passa a palavra ao Ministério Público. Boa tarde, senhor Fernando. Boa tarde. Senhor Fernando, primeiramente eu gostaria de saber, o senhor atuou nesse caso de pagamento de propina envolvendo a refinaria de Passadina? Sim, atuei. O senhor pode detalhar qual a sua participação e o que o senhor tem conhecimento? Eu já tinha uma relação com algumas pessoas da Petrobras, entre elas o Nestor e o Moreira. E eu fui chamado por eles numa conversa para me falar sobre esse assunto que estava em andamento lá, a compra da refinaria de Pasadena. E eles me falaram que nesse assunto ia ter um acerto, um pagamento de propina, e que pediram para ver se eu poderia, nesse caso, teria uma... Desculpa, eu me confundi. Nessa primeira conversa não se falou nem ainda em pagamento. Disse que estava se conversando, não tinha nada acertado que ia ter um pagamento. Mas eles queriam que eu fizesse uma aproximação com o diretor Paulo Roberto, que eu tinha uma relação com ele, para saber qual era a posição da área de abastecimento em relação à compra de Passadena, porque seria um trabalho que eles fariam em conjunto, a área internacional com a área de abastecimento. Eu disse que faria essa conversa com o Paulo, fiz essa conversa com o Paulo. O Paulo disse que eles vinham com bons olhos esse negócio e o Paulo nessa conversa me perguntou se teria algum acerto. Eu disse, eu sei que eles estão conversando, mas ainda não tem nada de concreto, não sei valor, ainda nada. Assim que tiver alguma coisa acertada, eu volto para conversar com você. E foi assim que se iniciou essa história de Passadena. Posteriormente, com o assunto andando, eu voltei para o Nestor e para o Moreira, falei da minha conversa com eles, e quando o negócio avançou mais, se falou que havia um acerto de pagamento de 15 milhões de dólares por parte da Astra, e perguntaram se eu teria uma forma para receber esse valor, que precisava de uma empresa para receber esse valor. Eu disse que iria tentar viabilizar isso e comecei a conversar com eles também sobre qual seria o acerto para o Paulo e para mim também nesse negócio. Definimos que teria nesses 15 milhões, foi informado que teria uma parte, que seriam 5 milhões de dólares, que seria devolvido para as pessoas envolvidas na negociação por parte da Astra, e tinha aí sobrando 10 milhões de dólares. Nesses 10 milhões de dólares, a gente acertou que faria 6 milhões de dólares para a área internacional e 4 milhões de dólares para mim e para a área de abastecimento. Foi esse o acerto que foi feito. Eu voltei para o Paulo, acertamos como é que seria feita essa divisão, e eu comecei a buscar a forma para receber esse pagamento. Tive uma primeira conversa com uma pessoa que fazia essas operações
de recebimento de valores para mim lá fora, o Diego. E o Diego disse que ia ver como é que poderia fazer isso. Posteriormente eu lembrei de uma pessoa que eu já tinha alguns negócios com ele, o Gregório Marim. Conversei com ele sobre a possibilidade da gente utilizar a Iberbras para receber esse valor e foi acertado, ele autorizou. O Gregório ficaria com uma parte desse pagamento e foi assim que a coisa aconteceu. E o senhor referiu que essa propina seria 5 milhões para a Astra. Foi dito ao senhor quem receberia esses 5 milhões? Eu tive posteriormente eu fui apresentado ao Alberto Feinhaber, que seria a pessoa da Astra, vice-presidente da Astra, que estaria conduzindo essas negociações, inclusive para poder tratar como é que seria feito esse pagamento, tratar de contratos, essa coisa toda. Esses 15 milhões. Exatamente. E dos 15 milhões, dos 5 milhões que voltariam para ele, eu fiquei sabendo posteriormente, em algumas conversas, que tinha o Alberto e mais 2 pessoas da Astra. Entre essas pessoas tinha uma pessoa de nome Mike. A outra pessoa eu não me recordo de ter ouvido o nome dele. Então foi isso mais ou menos que ficou acertado. Tá certo. E com relação aos outros 10 milhões, o senhor referiu que 6 milhões seriam para as pessoas da área internacional. Uhum. O senhor se referiu. O senhor sabe as pessoas que receberiam? Quem seriam As os pessoas funcionários? que eu lembro era o Nestor, o Moreira, o César, o Mônaco, o Comino, que eu lembre são essas pessoas agora. E o senhor falou que foi feito para o repasse desses valores, o senhor teria utilizado a Iberbras, né? Uhum. E para a elaboração desse contrato, o senhor teve contato com quem? Como é que foi? Foi com o Gregório, que já era uma pessoa de meu relacionamento. A gente já tinha desenvolvido algumas coisas juntos. E uma das coisas que precisaria ser feita, que para poder justificar, tinha que ser feito um relatório para justificar esse contrato. O Gregório disse que não tinha como ele preparar, ele não tinha pessoas para preparar esse relatório. Esse relatório foi preparado pelo próprio pessoal da área internacional. A gente só fez simplesmente pegar esse relatório que foi preparado pelo pessoal da área internacional, colocar no papel timbrado da Iberbras. E foi esse relatório que acompanhou o contrato para justificar o pagamento à Iberbras. Tá, então não houve uma prestação de serviço? Efetivamente não. Não. E o senhor falou que os senhores pegaram um relatório da diretoria internacional, da área internacional, que o senhor referiu. Quem foram as pessoas que auxiliaram o senhor nessa confecção? Na verdade, eles já me entregaram pronto. Mas o senhor se recorda quem entregou para o senhor? Eu não lembro se o Moreira ou o César, eu não lembro quem me entregou esse material. Tá. Mas a relação que o senhor teve nesse episódio de pagamento de propina com o senhor Moreira e o senhor César, eu vi que o senhor referiu bastante. Qual era a atuação de cada um deles nessa? Eles faziam parte da equipe. Geralmente, quem me passava as contas e os valores que deveriam ser depositados nessas contas, como é que era essa divisão, era o Moreira. E muitas vezes o César estava presente nessas conversas, às vezes estava o Comino também.
mas quem realmente me passava as contas e me falava sobre a divisão, apresentava as planilhas, era geralmente o Moreira. Tá certo. E para o recebimento desses valores, o senhor fez uso da conta Trilions Sim, em Liechtenstein? exatamente. Em Liechtenstein. Certo. E foi dessa conta também que saíram alguns dos pagamentos. Tiveram alguns pagamentos que saíram direto da conta da Iberbras e alguns que saíram dessa conta da Trilions. Há aqui o senhor relatou até em um dos seus termos de depoimento o repasse de valores e aquisição de ações para transferência para a conta Barrio Advisors. O senhor poderia detalhar como? Eu não lembro de onde veio essa ideia, mas foi sugerido a mim que, ao invés de eu fazer uma transferência direto para Barrio, eu comprasse ações ao portador e transferisse essas ações, entregasse essas ações, porque seria mais difícil de ser rastreado esse tipo de operação do que uma transferência direta. Então foi feito dessa forma por isso. E o senhor se recorda quem que orientou o senhor a fazer dessa Isso forma? eu não me recordo de onde veio. E o senhor se recorda qual que era o propósito dessa transferência para Barrio Advisors? A Bairro uma Bairro Advisors era uma conta do César, que o César administrava, César exatamente. E esse valor foi para a conta dele, para de lá ser dividido entre eles. Agora, como era feita essa divisão, o valor que foi para cada um, não sei. Certo. O senhor tem conhecimento se parte do valor da propina foi também direcionado ao ex-senador Delcídio do Amaral? Sim. Do valor que o Nestor tinha a receber, que estava comigo, ele pediu para eu repassar $1 milhão. Eu na época que eu fiz o meu depoimento, eu fiquei na dúvida entre se foi 1 milhão, $1,5 milhão, mas eu tenho quase que certeza que foi $1 milhão que ele pediu para eu repassar para o senador Delcídio Amaral. E o senhor repassou? De que forma? Repassei, tinha uma pessoa que operava para ele, que foi me apresentada, o nome dele era Godinho, e eu repassava em espécie. Ele vinha ao meu escritório e eu repassava em espécie para ele. Ele veio algumas vezes ao meu escritório. Então, esse valor de 1 milhão foi todo entregue? Todo entregue. Certo. O senhor mencionou que alguns pagamentos foram feitos a partir da conta da Iberbras. O senhor precisava do senhor Gregório para efetuar as transferências desses valores? Sim, eu não tinha nenhum acesso, nem nenhuma acessão sobre as pessoas da Iberbras para operacionalizar isso. Então eu pegava as contas, entregava para o Gregório e com os valores que deveriam ser depositados, e era a partir daí que eram feitas essas operações. Tá certo. E não me recordo se o senhor falou, mas houve pagamento de parte dos valores também para o senhor Gregório? Sim, esse valor exato eu não tenho, mas o Gregório ficou com algo entre 500 e 700 mil dólares. E de que forma foi feito o repasse para ele? Já ficou na conta da Iberbras. Tá certo. Quando o senhor falou que o senhor Paulo Roberto Costa também receberia parte da propina, uma divisão, o que foi solicitado que ele fizesse? Qual era a razão de pagar o diretor? Na verdade, era ele trabalhar em conjunto com a área internacional para que fosse aprovada a compra junto à diretoria. Que o negócio fosse aprovado junto à diretoria. Tá certo. Então tá bom. Obrigada. Sem mais perguntas. O auxílio de acusação tem perguntas? Sim.
Pode alcançar o microfone, por gentileza? Obrigado, Excelência. São poucas perguntas. Senhor Fernando, o senhor mencionou que foi procurado pelo senhor Nestor e pelo senhor Moreira pela primeira vez. O senhor sabe como se deu esse contato? Foi pessoal? Foi por e-mail? O que o senhor se recorda sobre ele? Pessoal. Aonde? Eu acho que foi no escritório do Nestor, na Petrobras. E estavam presentes só os dois? Sim. E o senhor mencionou também que, na sequência, falou sobre a propina com o pessoal da Astra, mais precisamente o senhor Alberto Feilhaber. Isso foi um pouco mais à frente, depois que a coisa caminhou um pouco mais. E esse contato foi como? Foi marcado um encontro. A pessoa que parece que tinha contato com o Alberto era o Mônaco. E aí foi marcada uma conversa na sala do Mônaco, lá na Petrobras, quando eu fui apresentado ao Alberto. E tinha mais alguém presente nessa reunião? Tava o Moreira, o Mônaco, o Alberto. Eu não tenho certeza se o César estava presente. Talvez o César estivesse presente. O senhor Alberto Feilhaber, ele falava em nome da Astra Oil Company ou ele falava em nome da Astra Oil Trading? Ou não havia era Astra Oil genérico? Astra Oil. Ele não falava, em nenhum momento ele fez essa diferenciação? Que eu me recorde, não. O senhor mencionou também o nome de uma pessoa chamada Mike. Uhum. Seria Mike Winget? Isso. Que é o CEO da AOT, da Trading. Eu não sei qual é a função dele, eu só sabia que tinha o Mike. E na denúncia, as folhas 25, existe uma menção a outras pessoas que participavam de uma troca de e-mails. O senhor Gilles Samin, o senhor sabe quem é? Não conheço. John Hammer. Não conheço. Então, o senhor não saberia dizer por que é que, muito embora o contrato tenha sido feito entre Iberbras e Astra Oil Company, por que é que quem efetuou o pagamento foi a Astra Oil Trading da Europa? Isso foi uma dos cuidados que a gente teve de ser feito o pagamento por uma empresa na Europa para que não passasse por bancos americanos. Então tá, é isso, Excelência. Passar para as defesas, antes do defensor fazer a pergunta, eu só peço por conta da gravação e depois da gravação que decline quem que é o nome do representado. Certo? Então, defesa de X, perguntando. E seguindo aqui a defesa de Agostinho de Mônaco, tem perguntas? Sem perguntas. Defesa de Carlos Barbosa, tem perguntas? Sem perguntas. A defesa de Delcídio do Amaral, tem perguntas? Se alguém puder ceder o lugar para o defensor. Boa tarde, senhor Fernando. É Luiz Boa Gustavo tarde. por Delcídio do Amaral. Considerando já que os fatos praticados pelo senhor já são de conhecimento público, e nesse contexto, qual que era a sua primeira opção no caso da quitação, da realização dos pagamentos dos compromissos assumidos? Eram pagamentos em espécie ou através de depósitos em agências bancárias, se tratando de pagamentos a serem feitos no Brasil? Nunca fiz depósitos em agências bancárias, sempre foi em espécie. Sempre me era solicitado em espécie para evitar que fossem rastreados esses O senhor se valores. refere à necessidade de identificação da agência bancária de depósitos acima de 10 mil? Acredito que sim. O senhor também tinha essa preocupação e era uma opção sua fazer o pagamento em espécie? Também. Perfeito. No caso do senador Delcídio, ou com a interposta pessoa que foi colocada em contato com o senhor para recebimento dos valores, foi exigido o pagamento em espécie? Foi falado pagamento em espécie. Pelo Nestor ou pelo intermediário? Pelo intermediário. Perfeito. Quantos contatos o senhor teve com o intermediário? Ele deve ter estado comigo aí umas 6 vezes por aí para até receber todo o valor. Perfeito. Com o Delcídio o senhor não esteve nenhuma vez? Meu contato com o senador foi quando ele ainda era diretor da Petrobras. Depois que ele saiu de lá, encontrei ele ocasionalmente. Não, se o senhor me permite, até com relação ao fato objeto da denúncia. De Não. Passadina e o pagamento desse valor de 1,5 milhão. Foi passado para mim pelo Nestor
quem seria a pessoa. Eu fiz contato com essa pessoa e ele veio, e com o Delcídio nunca tive nenhum contato para tratar de pagamentos. Perfeito. O senhor tem conhecimento do motivo pelo qual foi realizado esse pagamento? Se era para doação de campanha? Pelo que eu sei, era para pagamento para dívidas de campanha, alguma coisa assim. Isso foi externado ao senhor por quem? Pelo Nestor. Pelo Nestor. O Godinho também falou disso? O Godinho pode ter falado, porque ele sempre ficava cobrando, querendo que a coisa fosse mais ágil, e porque estava com credores cobrando a ele. Então, eu não lembro se ele usou exatamente a palavra dívida de campanha, mas ele deixava entender que era dívida de campanha. Perfeito. Nesse contexto, em algum momento, o Godinho externou para o senhor uma preocupação em ocultar a origem do recurso, ou ele efetivamente estava preocupado em receber os valores que seriam utilizados aí para fazer os pagamentos de campanha? Não posso te falar. Não, de forma objetiva. Ele externou para o senhor a preocupação no sentido, olha, eu preciso receber em dinheiro porque eu não posso, o senador não quer aparecer de forma nenhuma o recebimento, não quer vincular com o pagamento das agências de publicidade, nem sei se é o caso, mas, por exemplo, só que está sendo feito, isso foi expressamente mencionado? Eu te digo da seguinte forma, ele em nenhum momento chegou para mim expressamente e falou, eu preciso receber isso rápido, pode ser até depósito em conta. Nunca ele falou isso. Ele sempre falava em dinheiro. Tá, mas também não externou essa preocupação, objetivamente? Não. Tá, ok, eu não tenho mais perguntas, obrigado. Defesa de Gregório Preciado tem pergunta? Tem perguntas. Senhor Fernando, boa tarde. Boa tarde. Wagner Alberto, meu nome, sou advogado do Gregório. Boa tarde. Boa tarde. Primeira pergunta é quantas reuniões o senhor teve com a Iberbras e com o senhor Gregório e em que local? Com o Gregório eu tive várias reuniões em vários locais no decorrer desse tempo todo. Na casa de Gregório, em hotéis que Gregório ficava. Especificamente no caso da denúncia, o senhor esteve com o senhor Gregório aqui no Brasil, na Espanha, ou mais com algum outro diretor dele lá da empresa espanhola? Essa é a pergunta. Com o Gregório eu tive algumas vezes tratando desse assunto específico, e em uma ou duas dessas vezes teve um diretor dele presente, que era uma pessoa da confiança dele, o José Gabarro. E às vezes o Gregório se fazia acompanhar também de uma sobrinha dele que trabalhava com ele. Ok. Qual que foi o argumento da comissão? O senhor explicou para ele que era da refinaria? Sim. Comissão? Sim. Seria a propina da Petrobras? Falei para ele que seria um recebimento referente ao negócio que estava sendo feito com da compra da refinaria entre a Petrobras e a Astra Oil, e seria um pagamento que estaria sendo feito pelo negócio que estava sendo realizado, e que parte desse dinheiro ia ser revertido para as pessoas que estavam trabalhando comigo nesse negócio. Sei. E pro senhor José Gabarro foi dito isso também? O Gabarro sabia, o Gabarro era uma pessoa da total confiança do Gregório. Certo. O Gabarro era como se fosse um irmão para o Gregório, o que o Gregório me falava. Quem que assinou o contrato com a Astra Óleo? O senhor que acompanhou? José Gabarro. Foi José Gabarro. O senhor sabe por quê? Porque ele era a pessoa que cuidava dos negócios do Gregório na Espanha. Ah, tá. E as transferências foram feitas por quem? Pelo seu Gregório, do banco? Eu entregava ao Gregório. Se ele entregava para outra pessoa, eu não sei, mas eu passava para o Gregório. O senhor entregava aqui? Passava o quê, né? As instruções de pagamento, as contas bancárias, os valores que deveriam ser pagos nessas contas bancárias. Aqui no Brasil, senhor Fernando? Essas informações? Eu passava ele aqui no Brasil. Ok. O senhor tem outros negócios com o seu Gabarro fora do Brasil? Nunca tive negócio com o Gabarro. Os negócios que eu tive sempre foram com o Gregório, e o Gabarro era a pessoa de confiança dele. Sei. O caso do gás da Rússia na Argentina, foi o seu Gregório também, com o senhor, que fizeram a transação? Foi o único negócio que eu fiz com o Gabarro, porque o Gabarro e o Gregório, em determinado momento, se desentenderam,
Eu não sabia dessa briga deles, o Gabarro me procurou falando sobre esse negócio do gás da Rússia, inclusive pela minha relação com o Gregório, que era uma relação muito próxima. Eu procurei o Gregório, disse o que tinha acontecido e ele falou que não tinha problema, que eu podia conduzir o negócio. Me contou a história da briga dele com o Gabarro, mas não se opôs que eu trocasse esse negócio do gás com o Gabarro. E foi um negócio que não aconteceu. O caso da refinaria e do gás lá da Argentina foram próximos as datas? Não. Não foram. Próximos, não. Não tenho mais perguntas, Excelência. Obrigado. Certo. A defesa de Jorge Davis e Raul Davis. Defesa de Luiz Carlos Moreira. Matheus Freitas, advogado de Luiz Carlos Moreira da Silva. Senhor Fernando, boa tarde. Boa tarde. Há quanto tempo o senhor conhece o Luiz Carlos Moreira? Acho que desde o último ou penúltimo ano do governo Fernando Henrique, 2000, 2001, acredito que por aí. No ano da compra da refinaria de Passadina, por volta de 2005, 2006, o senhor sabe dizer qual era o cargo ocupado por Luiz Carlos Moreira dentro da companhia? Ele era o gerente de novos negócios, lá da área internacional. E o senhor sabe dizer, pelo seu conhecimento da empresa, qual era a função exercida por esse cargo? Qual era a atividade especificamente? Não, assim, não conheço as atribuições do cargo. Eu sei que os novos negócios que estavam sendo desenvolvidos pela área internacional geralmente eram feitos na área pela gerência do Moreira. Certo. Esse cargo de Moreira, ele possuía autonomia funcional na tomada de decisões em nome da companhia ou estava subordinado? Estava subordinado. Subordinado a quem? Nestor Severo. Mais alguém, além do senhor Nestor? Acredito que subordinado à diretoria. Certo. Com relação especificamente à compra da refinaria de Passadina e da trade company envolvida no negócio, o senhor sabe dizer como é que essa compra era vista internamente dentro da Petrobras? Se era vista como um bom negócio, como um mau negócio? Sempre eu escutava que era visto como um bom negócio, que a Petrobras estava buscando melhorar o retorno dela. Então, em vez de vender o petróleo, se ela refinasse o petróleo e vendesse o diesel, a gasolina, melhoraria a rentabilidade do negócio. Então, inclusive, essa foi uma primeira refinaria, mas eles tinham a ideia de comprar outras refinarias, era isso que eu escutava. Então, internamente, a compra da refinaria de Passadina era vista com bons olhos, como uma boa oportunidade de negócio. O senhor poderia afirmar isso? Pelo menos até então, era tida como... Nunca ouvi falar nada ao contrário. Perfeito. Uma última pergunta. O senhor sabe dizer se, para que fosse concretizada essa compra da refinaria de Passadina, se houve sobrepreço no valor dessa compra? Também nunca ouvi falar sobre sobrepreço. Então, o valor pago pela refinaria, pelo que o senhor tem conhecimento, foi o valor que foi apurado em cima das due diligências, em cima dos cenários ASIS, da Existência ou do Citigroup? Pelo que eu saiba, sim. Inclusive, a justificativa era que fora a refinaria ainda tinha a parte de petróleo que eles tinham estocada lá, eram vários fatores. Mas se falava que estaria sendo um bom negócio para a Petrobras, pelo menos é o que se falava na época. Pronto, perfeito. Sem mais perguntas. Obrigado. Eu vou interromper pelo tamanho do áudio e já retomamos.